Hoje você vai aprender. Hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes para a sua vida. Você sabe como o demônio trabalha na sua vida? Ou será que você tem se enganado por muito tempo? Nós vamos falar hoje sobre esse livro aqui, ó, Vencendo a Batalha da Mente, da Rebecca Brown. E para mim é o melhor livro que essa mulher já escreveu. Eu tenho outros livros dela aqui, que é o Prepare-se para a Guerra, né, que eu vou fazer um vídeo, e ele veio para libertar os cativos, que é um best-seller, né? Mas assim, de todo o respeito do mundo, esse aqui é o melhor livro dessa mulher. Esse aqui, ó, Vencendo a Batalha. Esse livro aqui é o melhor livro que essa mulher já escreveu. Não tem nada que chega perto desse livro. E eu acho que é um livro que custa 16, 20 reais. É um livro pequenininho, cara, tem 70 páginas. É um livro pequenininho, não é livro grande, para você ver que tamanho não é documento, viu? Então assim, é um livro pequeno. Agora, por que eu gosto desse livro aqui? Porque ele ensina para você como que o demônio atua na sua vida. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo. Você acha que o demônio, ele bate na sua cabeça, fala assim, toque, 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 toque. Aí você diz, quem é? Aí o demônio fala, sou eu, o tinhoso. Eu vim aqui te influenciar a fazer coisa errada. Eu, o tinhoso, estou dizendo para você poder ir lá na hora de dormir, pegar o seu telefone, colocar aquele site maravilhoso XYZ e começar a fazer isso aqui, ó, tá? Aí você vai fazer, o que você vai fazer? Tá repreendido o nome do Jesus. Você vai fazer isso. Por quê? Porque chegou, bateu na sua porta e falou, sou o tio. Agora, imagina só. Você tá lá, de boa, trabalhando. Sabe como que o demônio atua na sua vida? Ele não chega para você e fala assim, oi, eu sou o tio. Ele não faz isso. O demônio, ele chega para você e ele fala em primeira pessoa para convencer você que aquele pensamento é seu. Vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo. Você tá lá de boa, né? De repente, conversando com a tua esposa, com o seu marido, você tá lá jogando um videogame, alguma coisa desse gênero. Aí, de repente, vem um pensamento na sua cabeça. Acho que eu vou assistir um vídeo sobre asiáticas. Não, deve ser filé. Aí esse pensamento vem na sua cabeça. Só que como esse pensamento está em primeira pessoa, você não entende, você acha que é seu. Por exemplo, você está em casa sozinho, aí vem um pensamento. Eu acho que eu vou assistir aí as brasileiras, mas sei lá, inventa uma coisa aí. Eu vou assistir aí aquele DVD, ou vai ser, eu não sei como é que hoje em dia tem. Eu vou assistir aí aquele vídeo de desenho animado que faz isso aqui. Sabe aqueles pensamentos estranhos? Então, não é seu. Outra coisa. Você tá lá de boa. Aí, de repente, meu irmão, a sua vizinha toca interfone. Você mora num apartamento. Aí a sua vizinha toca interfone. Aí você vai atender o interfone lá, tá a vizinha de shortinho curto e com um top bonito. Aí você olha disfarçado. Aí, de repente, você vai embora assim, você pensa assim, noma, que vizinha. Ai, se eu pegasse essa vizinha, eu vou... Só que não é... Tipo assim, o pensamento, ele tá vindo de fora. Ele tá te cobiçando. O pensamento tá vindo de fora. O demônio, ele encontrou uma vulnerabilidade no seu campo espectral, no seu campo magnético. O demônio encontrou um buraquinho para passar o pecado. Aí ele cochicha. Aí o demônio fala para você assim, aqui, vai lá na vizinha e pede lá um pacote de açúcar emprestado, só para você poder conversar com ela. Aí começa. Aí fica um demônio arquitetando a coisa de um lado e um outro demônio arquitetando a coisa do outro. Por isso que o SEXO no adultério é 100 vezes mais prazeroso que o convencional. Porque fica tudo arquitetando contra. Aí a mulher vai lá, ela brigou com o marido, aí ela pega carona com o vizinho,
ou de repente o chefe dela dá uma carona. Aí, meu irmão, tudo arquitetado contra, tudo arquitetado. Aí a mulher vai lá, vai para um motel e ó. Aí, aquela sensação parece a última cereja do bolo. O nível de endorfina, de todo tipo de dopamina que exista, tá nas alturas. É como se fosse o melhor SSO da vida daquela mulher. Por quê? Porque o demônio conseguiu cobiçar a cabeça da mulher. Quando termina e ela passa aquela sensação, o demônio já conquistou o adultério. Ele já conquistou o adultério, pecado mortal. Ele já destruiu a sua família. Não importa se você tem filhos, ele já destruiu a sua família, já destruiu. Ele conseguiu aquilo que ele queria. E às vezes não é só um demônio, são milhares. E aí vem aquele arrependimento. Aí a mulher começa a chorar na cama, porque traiu o marido, não sei o quê. O homem começa a chorar porque traiu a esposa. E aí o estrago foi feito. Só que muitas vezes você não sabe de onde que vem esses pensamentos. Ó. E esse livro, Vencendo a Batalha da Mente, fala exatamente disso. De onde tudo começa e onde tudo termina. Então esse é um livro, cara, que assim, na minha visão, eu não tenho nem contra. Só tenho prós para falar desse livro, só prós. Porque ele mostra exatamente isso. Porque muitas vezes, cara, você está em paz, você está de boa. Você, por exemplo, você é mulher, aí você está em casa cozinhando. Pá, tá em paz, escutando a musiquinha. Aí chega o seu marido nervoso. Aí começam a brigar e a casa fica uma zona. É isso aí. Agora, quando você identifica o problema, é mais fácil de você combater a ideia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Para você entender. Muitas vezes vem pensamentos na nossa cabeça que não são nossos. Por exemplo, você está lá de boa, aí de repente vem um pensamento na sua cabeça de você chapulescando uma mulher ou chapulescando um homem, ou pior ainda, vem pensamentos na sua cabeça de coisas que eu me recuso a dizer aqui. E aí você fica assim, ó. Você faz a primeira reação sua é essa aqui, ó. É balançar a cabeça. É fazer você fica pensando assim, meu Deus, como que eu sou podre? Meu Deus, como que eu pensei tal coisa? Meu Deus, como que eu pensei tal coisa? Isso aí eu tenho um problema. Aí você fica falando assim, nossa, eu sou podre mesmo, hein? Olha o que eu acabei de pensar. Só que não é você, velho. Não é você. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. O diabo, ele não bate na sua cabeça e fala assim, ó, sou tinhoso. Eu vou acabar de colocar um pensamento em você aqui, beleza? Fica sussa. Não. Ele chega em primeira pessoa, se passando por você, imitando até a tua própria voz, o teu próprio estilo. E aí você fica achando que aquele pensamento é seu, autêntico seu, mas não é seu. Um pensamento que não é seu é o pensamento que que Deus não vai te salvar. A Rebecca Brown, ela fala sobre pessoas de ânimo doble. Ânimo doble. Na verdade, na tradução brasileira é bipolar. O termo correto é esse. Então o cara vai lá, comete um pecado. Ai, Deus não vai me salvar, eu não tenho condições de salvar, eu sou um pecador, sou um imundo. Não vem de você, cara. Então vem de fora. E isso que é importante você entender. Você tem que saber identificar. Quando você descobre que aquele pensamento não é seu, é fácil de você repreender. Então, por exemplo, você está na sua casa, chega a sua vizinha com a roupa mais sexy que tiver. Estou dando exemplo, tá? E aí ela vai lá, dá aquela indireta, não sei o quê. Cara, você fechou a porta, você já começa a expulsar. Pela honra e glória de Jesus, eu expulso essa entidade, esses demônios da minha cabeça. Você já começa a expulsar, porque o pensamento não é seu. Não é seu. De verdade, não é seu. Então, quando você começa a entender que certas coisas não partem de você, mas partem de certos princípios, certos principados, não é de você. Quando você identificar, você vai expulsar, você vai anular o mal. Então essa que é a vantagem. Então esse livro ele fala muito disso. Inclusive, a foto do livro é exatamente essa, ó. A mente da pessoa deturpada pelo pecado. E a pessoa achando que é ela, ai,
né? Então, assim, a pessoa o tempo todo acha que é ela que é podre, ela que é moribunda e não sei o quê. Só que não é, cara, não é. Então, assim, deixa eu pegar uma imagem aqui. Se minhas filhas... Aqui, ó. Esse aqui, ó. O livro tá tão rasgado que eu vou ter que segurar com as duas mãos, ó. Olha aqui. Tá vendo? Olha só. O que é isso? É o demônio. Tá vendo? Olha só. O cara tá lá vendo televisão. O cara tá vendo televisão. Aí, olha o pensamento que tá. Olha o programa que tá passando na televisão. Esta é a gata do mês. Essa é a Miss Maravilha. Essa é a mulher bonita do mês. Aí vem o demônio e fala assim: eu deveria. O demônio falando, não é o cara. Eu deveria era ter me casado com outra mulher assim. Certamente ela não me irritaria, tá vendo? O demônio está falando em primeira pessoa. Eu deveria era ter me casado com uma mulher assim. Certamente ela não me irritaria. Então, o demônio está falando em primeira pessoa. Aí o cara pensa assim, a solução é pedir o divórcio. Ou seja, o demônio que falou em primeira pessoa. Eu deveria ter casado com uma ruiva, porque a ruiva é cheirosinha. Aí, tipo assim, esse pensamento não é seu, tá vindo das profundezas do inferno, meu irmão. E aí você acha que esse pensamento é seu porque está em primeira pessoa, está utilizando a mesma maneira que você fala, o mesmo som, e você acha que é você. Por isso que a Bíblia fala que você tem que vigiar, porque o leão o rodeia como um lobo, o demônio o rodeia como um leão devorador. Então isso acontece demais. E não é só o caso aqui. Ele fala sobre crianças. No caso, os demônios adoram se manifestar em crianças para destruir relacionamentos. É fácil aqui. Tem uma receita de bolo aqui. Eu não sei se eu vou achar. O meu livro ficou todo quebrado aqui, cara. Impressionante. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem aqui. Deixa eu ver. Mas assim, ficou todo quebrado, né? Criança pega no livro, já era aqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Eu vou ler esse aqui para vocês, ó. Olha só. Olha só. Por que você não me avisou que iria chegar tarde para o jantar? A mulher brigando com o cara, né? Porque o cara chegou tarde. E o cara tava trabalhando, né? Aí o cara pensa, como que eu fui me meter nessa roubada? E tá lá o demônio, ó. Grita alto, guri. Tá vendo aqui, ó? O demônio aqui, ó. Mais alto, guri. Grita mais alto, não sei o que. Aí o cara chega em casa, tá lá, panela queimando comida, cachorro, gato brigando, criança chorando, a outra criança quebrando os copos, derrubando. Aí o cara pensa, puta merda, o que eu fui fazer da minha vida, né? Aí, tipo assim, é tudo orquestrado pelo capeta, né, velho? E aí, sim, é basicamente dessa maneira que trabalha. Então, esse livro, ele vai te mostrar que muitos pensamentos não são seus, vêm na sua cabeça, mas não são seus. E que você precisa combater esses pensamentos. Então, assim, eu acho que vale muito a pena Vencendo a Batalha da Mente, da Rebecca Brown. A nota que eu dou para esse livro assim, é 9,5. Apesar de ser um livro evangélico, protestante, eu achei maravilhoso esse livro. A Rebecca Brown, ela não tem medo de falar a verdade. Ela já não está nesse mundo com a gente, mas ela bateu de frente, cara. Ela foi perseguida até morrer. Não arregou, foi perseguida até morrer, velho. Escreveu vários livros, mas assim, esse livro, pra mim, é o melhor livro, cara. Porque você não faz ideia. Muitas vezes, você vai dirigir o seu carro e do nada tem um pensamento assim: entra pra essa rua aqui, ó. Entra por essa rua que você vai pegar um atalho. Só que lá na frente tem um monte de bandido pra te roubar, pra te sequestrar. E se você não entender que aquele pensamento não é seu, porque o pensamento é assim: eu acho que eu poderia pegar essa rua aqui, ó, que aí eu não vou pegar engarrafamento. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa rua. Só que quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa rua? Não é você, foi o demônio colocando na sua cabeça. Aí os outros demônios estão lá na ponta
preparando a armadilha, entendeu? Então o pensamento não é seu. Por isso que você tem que ter discernimento. E como é que funciona o discernimento? Jejum. O jejum, esse livro aqui, ó, você vai parar de ter esses pensamentos demoníacos que entram na sua cabeça, somente somem no jejum. Eu desconheço qualquer outra maneira de tirar esses pensamentos não o jejum. Quando você completou 48 horas de jejum, a sua mente está vazia. Demônio nenhum consegue entrar mais. Você já afligiu sua alma de tal maneira que tornou uma porta fechada para o demônio. Aí você fala, poxa, minha mente é vazia, limpa. Cadê aqueles pensamentos horrorosos? Aí você vê que não eram seus. Então vale muito a pena você entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma cultura, existe uma cultura antiga do pessoal da roça. Qual que é a cultura antiga? A Bíblia fala que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A cultura antiga é assim. Você está na roça, aí de repente deu 8 horas da noite, você escuta uma vaca. A vaca. Aí você pensa assim, poxa, será que eu prendi essa vaca direito, velho? Será que eu prendi a vaca direito? Será que eu deixei a vaca sem água? Aí você sai à noite para dar água para a vaca. Só que aí tem uma cobra à espreita ali. E tá de noite, você não consegue ver. Aí você é picado pela cobra. E como é que você vai dirigir de noite, velho? Então, muitas vezes são armadilhas que o demônio cria. Outra coisa importante para você poder entender é assim, você tá em casa, morando na cidade, de noitão, aí de repente bate aquele pensamento, vamos pedir um iFood? Aí você fala, pô, vou pedir um iFood, velho, vou pedir um iFood. Aí de repente o lugar que entrega tá sem entregador. Aí você fala, vou lá buscar. Ou de repente, velho, lá em tal lugar tem um sorvete gourmet, eu não sei, uma coisa gostosa para comer ali, eu vou dar um pulo lá, vamos lá. Você já estava deitado com pijama na cama, aí você decidiu mudar o seu plano. É o capeta. Quantas vezes, isso aí, cara, é perícia médica. Perícia médica. Quantas vezes tava lá o jovem de seus 18, 19 anos, deitado na cama, mexendo no celular, e do nada o cara tem um pensamento, quer saber de uma coisa? Eu vou em tal festa. Aí o cara já tava deitado, aí de repente ele bota uma roupa, vai para a festa, ocorre um acidente de carro. É sequestrado, é assaltado. Quantas vezes? Existe um ditado que diz assim, nunca sai de casa se os seus planos era ficar em casa. Nunca sai. Por quê? Porque é justamente naquele momento que o diabo está criando uma armadilha para você. Isso acontece até com comida. Até com comida. Você vai, por exemplo, eu, por exemplo, sou testemunha viva disso. Eu, por exemplo, tem vezes que eu faço jejum, eu fico 3 dias sem comer. Aí, meu irmão, eu fico assim, com fome, 3 dias sem comer. Aí, velho, vem um pensamento na minha cabeça. Poxa, tá faltando papel higiênico na casa, tá faltando tal coisa. Vou lá embaixo comprar. Tipo assim, pensamento inocente, né? Aí, eu vou. Tá faltando, tem que ir lá comprar, né, velho? Aí eu pego o carro, vou lá embaixo. 1 hora de carro, cidade de terras, a porra toda. Aí chego lá no supermercado, aí meu pensamento é assim, vou comprar uma barrinha de chocolate. Meu pensamento. Você tá entendendo que é o meu pensamento? Vou comprar uma barrinha de chocolate aqui só pra dar no grau. Só pra quando eu desjejuar eu comer. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma Nutella que é mais gostosa, é mais em conta. Aí começa. Aí vai, Nutella. Aí de repente, quer saber de uma coisa? Uma batatinha frita não vai mudar nada. Só pensamento na sua cabeça. Aí quando você vai ver, você já tá com o cestinho de compra, só com porcaria. É com Nutella, é com biscoito, é com chocolate. Aí você fica se perguntando, caralho, velho, eu vim comprar papel higiênico essa porra. Como é que eu tô cheio de porcaria pra comer? Aí eu vou lá e compro essa merda. Velho. E aí, beleza, compro essa merda. Aí eu vou lá e como. Aí eu como, passo mal pra caralho, que eu tô 3 dias sem comer, não deveria comer porcaria, né? Aí eu falo, essa merda vai me matar, não sei o quê. Aí eu decido jogar essa porcaria fora. Moral da história, eu jogo tudo fora. Como um pouco, eu jogo fora.
e fico nesse ioiô. Então, eu tenho dificuldade para interpretar o pensamento. Eu tenho dificuldade, meu irmão. Muitas vezes o pensamento ele é muito sutil. Por exemplo, o fato de eu precisar ir no supermercado comprar um papel higiênico, comprar um sabonete, o fato de eu precisar é uma coisa importante. Aí eu tenho que ir de qualquer jeito. Aí o demônio usa isso para sabe? Porque olha o pensamento correto. Pô, eu tenho que ir lá embaixo comprar papel higiênico que tá faltando, velho. Quer saber de uma coisa? Eu vou chegar ali embaixo, eu vou estar com muita fome. Tem 3 dias que eu não como, é igual o deserto do Saara. Eu vou comer aqui em casa, vou comer aqui uma fruta, vou comer aqui um queijo, um ovo, vou encher minha barriga. Depois que eu encher minha barriga, eu vou lá para baixo. Aí eu vou conseguir manter meu autocontrole, compro o que eu preciso e vou voltar para a roça. Isso não acontece. Esse pensamento não existe. Não existe. O pensamento que vem é vai lá agora. Então, isso acontece com todo mundo. E esse pensamento, ele vai existir até os confins da terra, meu irmão. É incrível. Então, é isso que é importante. Muitas vezes, o pensamento de divórcio na sua cabeça não é seu. Muitas vezes. Cara, quantas vezes as pessoas não se divorciam e se arrependem? Cara, eu tenho casos de alunos meus que se divorciaram, tanto homens quanto mulheres. Sério, tipo assim, 98% se arrependeu. 98% se arrependeu. Aí tem uma mulher que ela se divorciou do marido. E aí o marido agora tá com uma mulher mais nova, não sei o quê. E ela foi julgada de escanteio. E ela tem filhos, não sei o quê. E ela tá profundamente arrependida. Porque foi ela que deu início ao divórcio. Foi ela que cismou com o divórcio. Então o que acontece? Muitas vezes esses pensamentos não é nosso. Eu, por exemplo, no começo do meu relacionamento, quando eu era... No começo do meu relacionamento com a minha esposa, quando eu era casado... Sou casado, né? Quando eu comecei, né, o casamento com a minha esposa, morar junto com ela... Cara, quantas vezes que eu falei, ela não falou em divórcio? Eu não aguento mais. Quantas vezes? E isso durou alguns anos. Só que aí a coisa ficou muito insustentável, né? E eu tentei entender. Inclusive tem esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar esse livro aqui. Porcos na Sala, que fala a mesma coisa. A mesma coisa. Porcos na Sala, tá? Fala a mesma coisa. Só que o melhor mesmo é o da Rebecca Brown, Vencendo a Batalha da Mente. E aí, cara, eu tava achando muito estranho. Esse livro, Vencendo a Batalha da Mente, tem muitos anos que eu tenho ele. Porque tá todo estourado aí. E assim, eu tava achando muito errado essa história de divórcio, não sei o quê. Aí, cara, eu comecei a ler esse livro, velho. Comecei a ler esse livro, de Vencendo a Batalha da Mente. Aí toda vez que eu brigava com minha esposa brigava comigo, eu não falava o que eu pensava. Não falava. Às vezes uma discussãozinha besta. Aí o povo fala, quero separar. Cara, depois que eu li esse livro, eu não fiz mais isso. Tipo assim, eu seguro a minha palavra hoje. Eu seguro a minha palavra. Então, se segura, minha esposa segura. Tipo assim, tem hora que a gente fica puto com umas coisas. Perfeito é só Jesus. E aí, cara, eu não falo mais essas coisas, porque eu sei que é diabólico. Eu sei que não vem de mim. Porque assim, quando a gente fala essas coisas, depois a gente se arrepende, fica aquele sentimento de tristeza, de remorso, a gente fica arrependido pelas palavras que a gente falou. Então eu já sei que esse sentimento não é meu. Então assim, eu já não falo mais essas coisas. Mas eu fui aprendendo. Então esse livro para mim foi um dos melhores livros que eu já li. No mundo espiritual, um dos melhores livros. Porque assim, eu descobri como o capeta trabalha, como o diabo trabalha. E é uma coisa que se eu não tivesse consciência, eu estaria sendo enganado até hoje. Porque ele faz a gente pensar em primeira pessoa. Sério? Cara, teve um dia... Eu não deveria falar essas coisas aqui. Mas eu vou falar que eu não tô nem aí, meu irmão. Eu não nasci para ser santo, né? Eu não nasci para ser imaculado. Cara, teve um dia, eu tava orando. E aí, do nada, eu tava orando o rosário. Eu gosto de orar o rosário. É um processo de meditação, né? Aí tem os mistérios gozosos, não sei o que, dolorosos. E aí, cara, do nada veio um pensamento na minha cabeça. Olha o pensamento que veio.
como é que deve ser a Virgem Maria sem roupa? Tipo assim, olha o pensamento. Cara, tipo assim, eu tava orando, vendo esse pensamento. Aí na hora eu repreendi, cara. Eu falei, meu, que desgraça de pensamento que é isso? De onde que veio esse pensamento na minha cabeça, velho? De onde que veio? Aí eu fiquei pensando, como é que o capeta pode faltar com respeito a Maria, véio, mãe de Cristo? Como é que o capeta... Tipo assim, os caras não tem pudor nenhum mais, nenhum. Aí eu fiquei pensando assim, caralho, véio, mas como que isso veio até a minha cabeça, cara? É uma falta de respeito, assim. É uma coisa, porra, pra mim é um pecado gravíssimo. Aí eu fiquei pensando assim, meu, de onde é que isso veio? Aí eu tive que parar o meu terço para tentar refletir sobre aquilo. O diabo conseguiu anular o meu texto, porque eu tive que parar para começar a orar o Salmo 91, para voltar a orar o texto, meu irmão. E aí, quando eu comecei a orar o texto, eu não podia mais fazer os mistérios gozosos nem nada, porque essa praga tentava me atiçar. Aí o que eu fazia? Eu imaginava eu dentro de uma armadura celestial, com uma espada na mão, batendo em demônio. Fiquei orando o texto todo assim, em vez de eu meditar nos momentos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, em vez de eu meditar, por exemplo, na pregação de Jesus, na crucificação de Jesus, que é a meditação do texto, eu tive que ficar imaginando a batalha espiritual contra o demônio. Por quê? Porque estava assolando a minha cabeça. Então, qual que é a ideia do demônio? Qual que é a ideia do demônio? Como que eu vou atrapalhar esse cara verdadeiramente? Como que eu vou atrapalhar esse cara verdadeiramente? Como que eu vou atrapalhar? Pô, tem que ser uma coisa muito fodida. O cara tá orando o terço pra Jesus. Como é que eu vou atrapalhar esse cara? Ah, já sei. Vamos tacar uma putaria dentro desse terço aí pra ferrar com a vida do cara. Aí realmente eu tive que parar de orar pra analisar o que aconteceu, porque foi um pecado gravíssimo. E aí é o que eu te digo. Por que acontece traição? A traição, meu irmão, ela é o sentimento de prazer na traição é 10, 15, 20, 100 vezes maior que o seu marido. Com o seu marido, você vai ter um nível de prazer de 0 a 10, 4. Com o cara que você está traindo, ele pode ter a manjubinha desse tamanhozinho assim, ó. O cara que você estiver traindo, o seu marido pode ter essa... O seu marido pode ter um cacife de pajé aqui, ó, mais um microfone. E o cara que você tá vai ter essa manjubinha. O cara com essa manjubinha vai conseguir te dar mais prazer. Por quê? Porque não se trata do biológico, do carnal. Se trata do mundo espiritual. Então o demônio, ele vai arquitetar na sua cabeça sentimentos de prazeres absurdos para convencer você a fazer o pecado e fazer o pecado. Quer ver um exemplo muito simples disso? Talvez para as mulheres não seja tão horrível quanto para os homens. Nós que somos homens, eu não preciso mentir aqui. Isso aqui, ó, é mais prazeroso do que fazer com mulher. Sem brincadeira. Isso aqui é mais prazeroso do que fazer com mulher. E quem estiver falando o oposto está mentindo. Isso aqui é mais prazeroso. E por que isso aqui é mais prazeroso? Porque é o diabo nos fazendo pecar no quarto pecado capital, fazendo-nos pecar no quarto mandamento de Deus. Não cometerás adultério. Então o que acontece? O motivo da gente ficar fazendo isso aqui, o diabo ele cria uma super força, um prazer tão intenso para fazer você ficar refém e pecar contra o Criador. Entendeu? Ele faz isso mesmo. O diabo, não existe nenhum interesse no capeta em fazer com que o seu relacionamento entre marido e mulher seja intenso. Não existe. Porque caso o diabo faça o seu relacionamento ser mais intenso, você só vai se aproximar do seu marido, só se aproximar da sua esposa. Então, quando você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa, o diabo ele não vai dar pitaco ali. Ele não vai dar pitaco ali. Ele vai dar pitaco fora. Então, por exemplo, o motivo de você fazer isso aqui, no caso do homem. Aí quando você termina, qual que é o primeiro sentimento que vem na sua cabeça? Nojo, arrependimento, blasfêmia. Quando você termina o seu ato, todo mundo já fez isso, eu já fiz, todo mundo. Quando você termina esse ato, qual que é o primeiro sentimento que você tem? Nossa, velho, como que eu fui me deixar levar por isso? Como que eu pequei? Meu Deus, como que eu sou podre?
Então, por quê? Porque agora o diabo conseguiu sujar a sua alma com o pecado mortal. Agora que você pecou mortalmente, o diabo não vai mais ficar te influenciando, ele vai pular fora. Ele vai pular fora, vai deixar você manchado, porque agora você está com a mancha da morte. Entendeu? Infelizmente é assim. Por isso que é difícil. Esse mundo, meu irmão, as coisas são difíceis. Por isso que quando você entende, você consegue entender que o demônio, ele fala na sua cabeça, ele tenta se passar por você, fica mais fácil. E uma coisa que você tem que fazer muito é o jejum, porque o jejum vai surgir a segunda voz na sua cabeça. A primeira voz é do capeta, meu irmão. É a densidade mais baixa. Quando você escuta funk, quando você come trigo, quando você come açúcar, quando você vive uma vida dessa, do mundana, né, a sua consciência ela desce para um certo nível de frequência. Esse nível de frequência que desce, o diabo consegue falar com você. Quando você pratica o jejum, a sua consciência sobe. Aquela voz se torna muda na sua vida e você começa a escutar outras vozes. Aí as vozes que você escuta na sua vida são diferentes. São conselhos. São conselhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer nada aqui. Porra, velho, eu tava dormindo. E assim, um bom sono, segundo o livro do Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, é aquele que você alcança o sono REM. Cara, eu sonhei umas 3 vezes essa noite. Aí teve uma vez que eu sonhei que eu ia chapiscar uma ruiva. Tipo assim, capeta tentando mesmo, velho. Porra, eu acordei assim, meio desconexo da realidade e, pô, chapiscar uma ruiva. Aí eu fiquei pensando assim e tal. Aí, de repente, veio uma voz na minha cabeça. Levanta, faz xixi, porque essa vontade vai passar. Lava o teu rosto, escova teus dentes, bota a tua roupa e vai orar o terço agora. Cara, foi na hora. Veio uma voz na minha cabeça. Não foi eu falando. Uma voz bem nítida. Aí eu rapidamente fiz tudo isso e comecei a orar o terço, cara. Aí aquele sentimento foi embora. Tipo assim, alguma coisa me atentou no sonho, sabe? Tipo assim, me atentou para eu fazer um pecado mortal muito grave. Só que o fato de eu fazer jejum, o fato de eu tentar... Aí na hora, vai orar o terço. Levanta, se arruma e vai orar o terço. Aí hoje de manhã, quando eu era mais ou menos umas 6 horas da manhã... Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, cara, era praticamente 6 horas da manhã. Aí eu orei o terço, né? O terço é um terço do rosário. Eu orei o terço. Se não me falha a memória, é o mistério de segunda-feira. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, que é sobre Maria, né? A anunciação de Maria, que ela vai ser mãe do Messias, de Deus. Depois tem Isabel, né? Repleta do Espírito Santo. Aí depois a anunciação de Jesus Cristo no templo, né? Depois perda e reencontro de Jesus. É mais ou menos o primeiro mistério. E aí eu orei, terminei de orar o terço, né? E de repente, depois eu gosto de orar o Salmo 91. Depois eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Salmo 91, Pega de Ruth, Escuta a Proteção de Deus. Aí orei, terminei de orar o texto, orei o Salmo 91, eu gosto de orar o Salmo 91. Deixa eu voltar ao foco. Botei uma música de Deus assim, bem leve, né, em casa e pronto, meu irmão, sumiu o sentimento. Ou seja, você percebe, o capeta queria me fazer errar, meu irmão. O capeta, tipo assim, já acordar no pecado. Tipo assim, no momento que eu tô dormindo, é o momento que eu tô vulnerável. E quando eu acordo, eu não tô com a consciência 100%. A minha consciência tá parcialmente consciente. Por quê? Porque eu acabei de acordar, o corpo vai voltando às funções. E já começa... Então, assim, naquela hora, a intervenção de Deus, de um anjo, não sei, eu acredito que seja um anjo da guarda, amando de Jesus Cristo, na hora, falou pra mim, na hora, cara. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Só pra gente poder finalizar. Teve uma vez aqui que eu tava sendo perseguido. Tipo assim, eu recebi um telefonema de um cara me intimando, uma falsa acusação, não sei o quê. Aí, na hora, veio um pensamento na minha cabeça assim: pega a tua esposa, faça as malas rápido, você tem 5 minutos para ir embora.
faça as malas, bota suas roupas aí, vão embora daí. Na hora, 5 minutos. Eu tinha um Celta na época. Cara, eu morava na roça, na minha primeira fazenda. Eu peguei o Celta, botei as malas, botei tudo que é importante de documento, tudo, fechei a casa, desliguei a luz, abri o portão, fui embora, portão eletrônico, fechei o portão, fui embora. Quando eu tava indo embora, subiu 4 carros preto com isso filme, carros que pareciam estar blindados, carro assim, tipo assim, na época é carro zero, carro top, aqueles carros de, sabe, parecendo de polícia, alguma coisa, e eu orando para Deus para me tornar invisível. E realmente eles queriam me matar. Eu lembro até hoje, tentaram fazer casinha, eu fiquei 2 anos sem casa, morando em apartamento com a minha esposa. Passei o perrengue. Assim, não é morando em apartamento, não. Morando em hotel, pulando de galho em galho para ninguém reconhecer. Mas aí, claro, eu orei por justiça por Deus. A gente tem que aprender a orar por justiça. E na hora, assim, a coisa mudou minha vida, né? Eu só orava pedindo perdão. Hoje em dia eu oro com a espada da justiça do meu lado. Eu oro pedindo justiça mesmo, irmão. Sem dó nem piedade. E aí eu realmente consegui me livrar desse problema. Então, assim, o Espírito Santo ele fala com a gente. O Espírito Santo fala, o Criador fala com a gente, os anjos falam com a gente. Agora, o que você tem que fazer, você tem que elevar a sua consciência. Você não pode estar lá no cabaré, lá na zona, e querer que o Espírito Santo te mande uma mensagem divina, meu irmão. Não dá. Então, é importante você praticar uma vida, não vou dizer celibata, mas uma vida mais em comunhão com Deus. Então, assim, esse livro, só para a gente poder finalizar, 9.5 de nota, Vencendo a Batalha da Mente, Rebecca Brown. Eu vou comprar para mim uma nova versão, porque o meu está todo estourado. Eu acho que vale a pena você ver. Você que está com um casamento aí por um fio, dá uma lida nesse livro para você poder entender como o diabo trabalha, tá? Eu acho muito importante. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.